Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Verô. Eu, Verô, hoje tenho o prazer de receber a protagonista de uma história emocionante e inspiradora. Essa história é uma história de coragem, de resiliência, de determinação. A nossa protagonista desafiou expectativas, superou obstáculos e construiu uma trajetória que eu tenho certeza que vai inspirar o seu coração. E para compartilhar essa história conosco, está aqui comigo a Vera. Vera, muito obrigada por ter aceito o convite. Está aqui para compartilhar a sua história conosco. A Vera é engenheira civil, é mestre em engenharia do meio ambiente. Durante 15 anos, ela coordenou a área de consultoria do IEL aqui em Goiás. Atualmente é analista do Sebrae Goiás, é gestora de um projeto super envolvente, o projeto Delas, desenvolvendo empreendedoras, líderes apaixonadas pelo sucesso. Mas a história da Vera, ela não começa de agora, não. A história da Vera, ela vem, ó, lá de tempos atrás, no interior de Goiás. E Vera, conta pra nós onde começa a sua história. Ô, Verô, que emoção. Nossa, muita gratidão pelo convite, né? Falei para você, assim, que eu fiquei muito honrada e que é assim, às vezes a gente pensa que a história da gente é o que estamos vivendo, né? O que estamos construindo agora, mas realmente começa bem lá atrás. Minha história começa no interior, né? Eu sou de uma cidade aqui do interior do estado. Eu venho de Jaraguá, Jaraguá. que é próximo aqui da nossa capital, e de uma família muito simples, né? Lá de Jaraguá. Eu sou a primeira filha, né, de um casal muito interiorano. Uhum. Minha família, nós somos quatro filhos. E sou filha mais velha, né? Porque o meu primeiro irmão, ele morreu e eu nasci, coincidentemente, um ano da morte do meu irmão, Olha do só. primeiro filho da minha mãe. Uhum. Então, eu acabei chegando, assim, né, como um cuidado meio especial, porque naquele tempo falava assim, o primeiro filho era o que ia direcionar todo o resto da Ia família, né? conduzir todos os irmãos. Todos os irmãos. Então, eu fui a primeira filha, e assim foi que começou a história, lá nesse Olha, interior, né? lá em Jaraguá. Jaraguá, Jaraguá. quando a minha avó dizia o seguinte, que quando a gente precisa se encontrar, a gente tem que saber onde o umbigo está enterrado, Sim, né? né? Nossas origens. Nossas Né? origens. O meu umbigo está enterrado lá em Jaraguá. Que lindo. E me conta, como ontem a gente conversou, eu lembro que essa questão aí do empreendedorismo já está na veia, ó, há um tempão, mais ou menos ali quando tinha uns 7 anos, é isso mesmo? Meu pai era sapateiro, né? E era a profissão, primeira profissão do meu pai. Uhum. E naquela época, ele já assim, por essência, né, um empreendedor, aí ele resolveu ampliar os negócios e além da sapataria, ele começou com um mercadinho, né, um bar e um mercadinho. E abriu conta no banco e precisava de alguém para dar esse suporte. E aí meu pai me alfabetizou com 7 anos de Uhum. idade para ajudar. Para ajudá-lo. Isso, na condução dos negócios. Então, ele me sentava no colo e ia ali na caixinha, né, das taxinhas e tudo. Ele foi me ensinando a fazer as primeiras operações, foi me ensinando as primeiras palavras e tudo. E naquela época, lá em Jaraguá, a gente ia para a escola aos 7 anos de idade, né? O prezinho. O prézinho. Então, quando eu cheguei no pré, que aí a professora foi começar o processo de alfabetização, aquelas Uhum. atividades que você fazia, né, Já de estava lá na coordenação, frente, eu já né? estava lá na frente, né? Uhum. E aí, quando ele entrou com a parte de leitura e tudo, naquela época era cartilha Sodré, né? Eu já sabia ler, Olha né? só. Então, aí eu estava sobressaindo e tudo, e eu então alfabetizei muito rápido. E
comecei então a ajudar, né, a minha família nesse sentido, do meu pai ajudar para fazer Uhum. os pedidos Ia e no tudo. Ia no banco, banco. E tinha eu que era subir. Alguém enxergava uma criança de 5 anos lá na fila do banco? Então, eu era bem, eu sempre fui magrinha demais, né? Então chegava, ficava na ponta do pé para poder fazer o depósito, Ai, tudo, gente. para dar o dinheiro lá no banco, Aham. né? E as pessoas até perguntavam: Nossa, mas você não tem preocupação de deixar uma menina tão novinha? Mas meu pai sempre estimulava, né? E Uhum. nisso as coisas foram crescendo e eu era esse elo, né, do meu pai com as obrigações. Eu que Entendi. ajudava a organizar com o contador, né, o Olha só. pagamento das guias, a emissão de Gente. nota. Naquela época ainda tinha as compras que eram feitas, né? Meu pai tinha que buscar em Anápolis para poder Sim, colocar no aham. comércio. E eu estava sempre ali ajudando, porque depois, né? Já Vera, só um corte. A gente pode dizer que assim o empreendedorismo ele está na sua veia já de nascença, né? Assim, eu acho que você empreendia num tempo em que nem se falava em empreendimento, empreendedorismo e muito menos empreendedorismo feminino, né? Que só veio muito tempo depois. Mas sem saber, você já estava lá empreendendo. Já, porque eu já estava envolvida no negócio, né? Uhum. Eu era parte do negócio. Meu pai precisava de alguém de confiança para poder fazer Sim. as atividades lá, emissão das notas, conferência do dinheiro, o depósito em banco, e ele foi me estimulando a tomar Uhum. conta, né, dessas Dessas coisas. coisas. Mas eu só percebi que ele fazia isso por causa de uma carência que ele tinha, porque Isso. com 9 anos de idade é que eu fui perceber que meu pai era analfabeto. Meu Então, pai, o que ele lia era decorado. decorado. Então, naquilo que ele decorou, ele me ensinou e eu já como frequentando a escola, eu alfabetizei e percebi que meu pai não sabia ler, porque Uhum. quando eu peguei um livro e que ele foi ler, ele não deu Não deu conta. conta. Foi então que você percebeu. Foi aí que eu descobri que realmente meu pai não era alfabetizado. Então, e Então, olha a sabedoria desse pai, o esforço desse pai no sentido de falar que para o filho eu vou fazer diferente, eu vou fazer melhor e superar uma carência dele, né? Então, eu vou exatamente. decorar para ensinar. Gente, assim, é de uma sabedoria. Exato. E minha mãe também, né, não era uma pessoa que tinha escolaridade e trabalhava muito, então a gente tinha que participar, né, na Uhum. geração da renda da família. E aí, com isso, eu ajudava. eh, Tinha horta na nossa casa, eu saía para vender, né, Aham. aquilo que estava na horta. A minha mãe fazia bolo, biscoito, doce de leite. Minha mãe Ai, fazia doce adoro. de leite, que era uma maravilha. E aí a gente ajudava, né? Eu saía para vender, para fazer as entregas. E aí Uhum. a família junto, né, empreendendo. E foi através desse ambiente que eu me identifiquei sempre com o ambiente do Do negócio. Então era negócio, muito né? natural. E pelo que você fala, seu pai também tinha esse perfil do homem empreendedor e competitivo. Demais. Meu pai era extremamente competitivo. No interior, ele tinha lá o comércio, que naquela época chamava um PEG-PAG, né? Uhum. E quando surgiu um concorrente forte lá em Jaraguá para esse PEG-PAG, que na época era o próprio governo que chegava Uhum. com um caminhão, chamava Cobal, que chegava com a Ah, mercadoria no interior para vender. E aí meu pai percebeu que aquele era um concorrente muito forte, ele precisava ampliar as possibilidades para sobreviver no negócio uhum. dele. Então o que que ele Uhum. fez? Ele comprou uma Kombi e nessa Kombi ele colocava a mercadoria e foi replicar esse modelo de negócio Sim. da Cobal em outros interiores Olha só. onde a variedade de produto não Não chegava. chegava, né? Então, Visionário, né? visionário. Então, ele estava abrindo uma rede de negócio.
E aí, enquanto ele ia para algumas cidades no interior, a gente ficava, eu e minha mãe ficávamos Uhum, tomando tomando conta, né, do conta. negócio que já existia lá. E de vez em quando ele nos levavam também. Então, Aham. ele já estava começando uma rede de negócio. Olha só, E interessante, enchia né? a Kombi e ia vender no interior. E Aham. foi, inclusive, numa situação como essa que ele sofreu o acidente, né? E veio a falecer. Então, nessa época, você tinha quantos Eu anos? já tinha 14 anos, 14 anos, quando né? seu pai faleceu. Foi quando meu pai faleceu. E bem assim, no momento em que o negócio estava Estava começando a crescer, prosperando, né? prosperando, Numa ampliando. ascensão. Aham. Exatamente. E meu pai, assim, puxando a gente mesmo, né? Uhum. Para tomar conta do negócio, estar junto lá com ele e incentivando para que a gente olhasse como uma grande Uhum. oportunidade. E na visão do meu pai, a, a possibilidade de ser diferente, né? Sim. De ter um espaço na sociedade e ter independência, era através do trabalho e do Uhum. estudo. E Então, do ele cobrava estudo. muito isso. E aos 14 anos de idade, a gente estava numa fase, eu diria assim, bem promissora, Sim. Uhum. mas numa transição do negócio. E com a Aham. morte do meu pai, realmente foi algo que desestabilizou muito, porque o negócio tinha uma grande possibilidade, mas ainda não estava totalmente Sim. estruturado, né? Uhum. E muito ali da gestão dele ali no Dele, negócio, né? exatamente, porque Porque os filhos ainda ele muito muito novos, né? jovens, né? Eu era mais velha, Aham. então era sequenciazinha, né? Eu com 14, minha irmã com 12, a outra com 10 e meu irmão, que é o caçula, com 8 anos. E meu pai morre 45 dias depois da morte da minha avó materna, então minha mãe Então a mãe perdeu. já estava também, já vinha de um processo de abalo emocional, Exatamente. né? E com 4 irmãos que ela tinha que se preocupar, né? Uhum. Porque minha avó faleceu e ainda da família Ainda tinha tinha os 4 irmãos que filhos que ela tinha que moravam cuidar. com a minha avó. Então, de E repente, minha mãe, aos 41 anos de idade, fica viúva, viúva, com 4 filhos e mais mais 4 quatro irmãos. irmãos. Porque meu pai sempre foi um homem muito acolhedor e acolhia Uhum. os irmãos da minha mãe. Entendi. Tomava, assim, ele era aquele que liderava, né? Era um esteio Uhum. na O esteio família. mesmo, né? É, Vera, tanto na nossa casa quanto para a família toda, né? Tanto da minha sim. mãe quanto da família dele É o também. esteio, né, para todos ali. E aí, Vera, como foi receber essa situação, né? Meu negócio prosperando em ascensão, o pai falece, a mãe tá abalada, você foi chamada a uma responsabilidade ali naquela hora. Foi. E assim, tem um fato que marcou muito a minha vida, sabe, Veronice? É, meu pai se acidentou no dia 17 de abril e ele, né, teve uma ruptura da medula, né? E naquela época, Sim, já se uhum. hoje não Ainda tem, é é complicado, né? complicado, né? E ele foi na altura da quarta vértebra, então 13 dias depois ele estava já em processo de falência, mas totalmente consciente. Uhum. E no dia da morte dele, eu chego, ele me chama, né, e me pede para cuidar da minha mãe e que eu deveria estar junto para cuidar da Uhum. família, porque ele sabia que ele ia morrer. E foi exatamente nesse dia, né, que ele morreu e ficou aquela mensagem dele, Sim. né, para cuidar da minha mãe, cuidar da nossa família. Meu Deus, e aí tem que ter força de todos os lados, porque uma coisa é você tá vivendo a dor da perda do pai, e ao mesmo tempo, de onde eu vou tirar força para assumir essa responsabilidade toda? E a nossa vida, a partir da partida do meu pai, realmente mudou o rumo, né? Uhum. Porque
a gente estava ampliando, meu pai estava com reforma, ampliando o negócio e tudo, e tinha comprado um carro novo, então ficamos endividados e Uhum. com o negócio ainda desestruturado, e aí foi aquela situação, né? Eu estava terminando, naquela época falava ginásio, É. né? E Na no minha época ainda era ginásio. ginásio. E o sonho, porque meu pai sempre dizia assim, ele usava como um exemplo para mim uma amiga dele que era médica, que saiu lá da nossa cidade e foi estudar, A e com doutora a Hilda? doutora Hilda, que com Sim. muito esforço ela tinha feito medicina e tinha Uhum. voltado para a cidade e tinha casado com outro médico, eles estavam montando um hospital lá e tudo. Então, E isso foi a referência para o seu pai. esse era uma referência que ele colocava para mim, né? De que o estudo Uhum. era uma oportunidade que fazia com que as pessoas deixavam de ser invisíveis, né? Sim. Uhum. E ele falava assim: "Você tem que ter um DR", né? E mostrava a doutora Hilda. Então, na percepção dele, e ele foi colocando isso para mim, que Uhum. a possibilidade de fazer diferença e de ter um espaço diferente era Era por estudando meio do estudo. por Uhum. meio do estudo, né? E com foco no trabalho para que esse estudo fosse a porta, né, Uhum. principal para você ser alguém na vida, porque o Sim, termo era era esse, esse, né? exato. Para você ser alguém na Meu pai vida. também falou muito isso para mim. Isso. Então, para você ser alguém na vida, você tem que ter um DR. Porque quem não nasce com sobrenome tem que ter Quem não DR. tem uma herança, antigamente vivia-se muito de herança, né? Então, Exatamente. Então não tinha herança, né? Que eram aqueles sobrenomes fortes, né? Detentor de terras e tudo. Então a gente não tinha isso. A única possibilidade era era realmente essa, estudar. era trabalhar e estudar. Uhum. Trabalhar e estudar para ser alguém. E estudar com um objetivo claro, que você tinha que alcançar um DR. E Uhum. naquela época, os cursos que davam esse destaque era medicina, engenharia, odontologia, Sim. advocacia, Direito, né? direito, né? Então, era doutor. Quem fazia esses cursos era doutor. Então, na minha cabeça, eu tinha que conquistar isso, Uhum. né? Aí meu pai morre. E Sim. aí essa esperança de chegar um dia a ter um Ai, DR já já não, fica, né, ficou fica sacrificada, fragilizada, né? já não era mais uma possibilidade. Uhum. Então, tinha que cuidar, né? Minha mãe muito frágil por conta de todas as perdas, Uhum. e a família bem desestruturada, porque a gente Sim, ficou, né? Nossa, né, sem com dúvida, muitas né? dores É. e sem amparo, Uhum. porque meu pai era um braço muito forte. Uhum. Mas nessa hora apareceram pessoas que fizeram a diferença na sua vida. Exatamente. E aí, um dia, né, lá a gente tinha esse Peg-Pag lá, aí chega uma mulher, né, para fazer compra, contando que estava voltando para Jaraguá para montar um colégio, e que ela ia montar um colégio com o ensino médio daquela época, né? Que Sim, naquela época falava científico. sim. E o científico, ele era um curso que não tinha lá em Jaraguá. Se você quisesse pensar num vestibular, você tinha que ir para Anápolis ou vir para Goiânia, né? Então eu não contava com essa possibilidade. Então na minha cabeça eu ia fazer o comércio, né? Que era o técnico que tinha lá, ou a escola normal que existia. Sim, Então era o rumo que a minha vida ia ia tomar. tomar. Até que Maria Helena, né? Maria Helena Morim Maria Helena Mendes. chega lá em Jaraguá para montar esse colégio, Colégio Nossa Senhora de Monte Claro. E ela conversando comigo, e ela perguntou quais eram os meus sonhos e tudo, aí e a gente conversou. Ela falou: Olha, então vem estudar no meu colégio. Sim. Aí eu falei: Gente, mas esse colégio particular eu não Como tenho. que eu Como faço? é Não que eu tenho faço? Não tenho condições, né? condições, né? Ela falou: Não, você vem trabalhar comigo. E Uhum. aí me deu lá um cargo, né, de professora, porque ela viu o meu histórico.
escolar, a desenvoltura, você vai dar conta e tudo. Uhum. Aí eu comecei a trabalhar no colégio para também ter direito à bolsa, né, e Sim, estudar. estudar, E olha. essa mulher influenciou muito a minha vida. Ela reforçou de que eu podia, né? Sim. E Uhum. foi trazendo para nós, que era um grupo de jovens que ela convidou, e alguns realmente ela deu a bolsa, né? Ela deu oportunidade, Deu né, a Vera? oportunidade para a gente Uhum. estudar. E a gente foi preparando, estudando, e ela Uhum. fazia assim coisas incríveis. Ela chamava os irmãos dela, ela tinha tem, né, um irmão que era professor na USP, então Ó, ela fazia ele passar, né, alguns dias de férias lá em Jaraguá para dar aula para nós. O marido dela, que era fiscal, perspicaz ela. totalmente. O marido dela, ele era fiscal, mas ele tinha uma formação muito boa em química, Uhum. então ele que dava aula para nós. E assim ela ia convidando pessoas que tinha um conhecimento e com aquela visão pedagógica, né? Ela estruturava o conteúdo para nós que éramos alunos dela e nos preparou de fato para sonhar e ver a possibilidade de que a gente podia alcançar aquilo que para muitos, né, Tava distante estava ainda, né? distante. E aí, bom, preparando, né? E vim, fiz o vestibular, e aí, passei. Passou. Engenharia já, sim. Passei. Engenharia, porque uma vez o irmão dela foi fazer uma prática lá na escola para a gente estudar sistema respiratório, esse tipo de coisa, e ele fez uma dissecação de um sapo. Gente, quando eu Ai, vi sangue escorrendo, eu falei, ai, medicina não é medicina para não é mim. comigo. Mas já fazia continha de matemática lá no PEG-PAG, ó, desde os 7 Muito, anos, né? sempre. E a influência da Maria Helena também, né? Que Maria Helena, ela era professora de matemática, então ela dava matemática e física, e para mim era extremamente fácil. Era uma disciplina que eu assimilava com muita facilidade. Uhum. Então me encontrei, né? Falei, não, tá aí para mim. Aí passei no vestibular, então vamos. E agora? E Aquele agora, hein? dilema todo, O desafio de o sobreviver desafio. aqui em Goiânia. Mas aí minha mãe foi outra mulher muito corajosa, né? Uhum. E incentivou. Então tá, então vai. E aí eu venho para Goiânia, né? Aos 17 anos, 17 anos. Eu passei sozinha. sozinha, né? E Uhum. aí fui morar lá na Vila Nova, dividindo o espaço com dois colegas, né? Que eram de lá também, que tinham Sim. vindo para cá. E aí comecei a estudar. Ia para Jaraguá de carona, e minha mãe fazia Aham. carne de lata, e Ai, aquela coisa, né? gente, Aquela, adoro. aquela situação. Comecei a alimentar na faculdade, porque tinha o Uhum. restaurante, né? Então, e aí você ia um com o outro, mas o desafio de se manter, Sim, né? né? Se Ainda manter. mais um curso que exige um pouco de investimento e tudo. Uhum. Com certeza. Aí, conversando com a amiga, ela falou: Não, eu vou te arrumar um emprego que eu acho que dá para Dá você para você. estudar e você vai ganhar alguma coisa. E eu tinha colocado que eu não ia desistir, né? Uhum. E aí ela me arruma uma entrevista com a Eliane Campos, que tinha aqui em Goiânia uma escola que chamava Centro de Treinamento Empresarial. Olha, tá vendo? Já estava na Já veia, estava, não já. estava? Estava escrito Estava já. escrito que ia trabalhar É. nesse meio. E aí, qual era a função? Vender. Vender o treinamento. E eu precisava, além de tudo, eu precisava Sim. sobreviver. Uhum. E aí eu comecei, batia de porta em porta dessas empresas oferecendo curso de secretária, telefonista, recepcionista, secretária executiva e tudo, e ia vendendo esses cursos, até que um dia, vendendo um curso de secretária executiva, eu vou bater na porta de uma pessoa que foi outro que me acolheu muito, que é o Luiz Roberto Carvalho, que é dono da Urbs Uhum. Imobiliária Imobiliária. naquela Uhum. época.
Aí eu tô lá, né? Fui recebida por ele, e tô lá influenciando ele. Olha, esse curso de secretária executiva, não sei o quê, papapá. Ele vira para mim e falou assim: menina, você vai ganhar muito mais do que o que você ganha aí vendendo esse Aham. curso. Vem para cá ser Vem corretora. trabalhar Vem aqui. trabalhar aqui. Olha, a corretora, a comissão que você ganha na venda de um apartamento dá 3 meses do que você ganha aí vendendo curso. E eu falei, opa, Opa. mas Luiz, como é que eu faço? Eu sou estudante de Aham. engenharia. Eu tenho aula de manhã e aula à noite, né? Então, como é que fazia? Não, a gente ajusta, tem a escala de Uhum. plantão, De né? A plantão. gente ajusta e você vai conseguir e tudo. Eu falei, ah, então vamos. Aceitei. Só que para atuar como corretora, você precisa de ter O o Cresce. Cresce. E aí? Você ainda estudante? Estudante, né? Eu já estava com 18 anos, mas não tinha 21. Aham. Como é que fazia? Mas como estudante de engenharia, eu entrei, na verdade foi ele que me instruiu, né? Foi orientada, né? Fui orientada a entrar com um recurso no Uhum. Cresce para ter direito ao Ao registro, uma registro. vez que o conselho, eh, na na certificação emitida exigida pelo conselho, bastava ter o segundo grau, e eu já fazia o curso Já superior. fazia o curso, é. Então, esse foi o recurso, né, que a gente Uhum. entrou, e foi Deu aí que deu certo. certo. Eu conquistei, então, o meu registro como corretora 4024, que eu mantenho com 4.024. muito orgulho, que Até foi a hoje, minha, né? até hoje, que foi a minha primeira profissão. Uhum. E graças a Deus foi ali vendendo imóvel que eu passei por algumas imobiliárias aqui em Goiânia, né? Trabalhei na Leonardo Riso, Uhum. depois fui trabalhar na Incol. Foi lá na Incol que eu percebi que se eu não parasse, né? Porque a Uhum. gente vai Vai empolgando, empolgando, né? né? A Foi coisa quando vai vai acontecendo, né? acontecendo. E eu comecei realmente a ter sucesso como Uhum. corretora, mas falei, eu tenho que parar, porque senão eu não conquisto o meu DR, porque ficou isso. Ficou, né? É, eu precisava ter o DR, Você precisava formar, tinha que dar isso pro meu pai, né? tinha que dar isso para o meu pai. Uhum. Então eu resolvi ir realmente para a profissão. Aí vai Certo. de novo começar, porque eu Começa precisava de novo. formar, e para formar eu tinha que fazer Tem estágio. momentos na vida que é importante, que é preciso a gente recuar um pouquinho, dar um passo atrás, né? Exatamente. Aí eu voltei realmente os olhos para a engenharia, né? Porque eu precisava formar, e eu comecei a fazer o estágio e para concluir o curso. E aí eu começo então na engenharia, Uhum. né? Minha Uhum. primeira eh, trabalho como engenheira é numa construtora, né? Lá na saída para Rio Verde, que foi na Barcil. Parceiro. É, e lá eu comecei atuando na área de planejamento e orçamento, numa época assim tumultuada, porque estava com uma obra muito grande, né? Uhum. Estava finalizando a ponte de peixe Natividade, Ah, né? sim. Vera, e você tá falando aí, eu tô aqui observando, né? Sempre passando por terrenos muito masculinos, né? Muito de Totalmente. homem, obra, canteiro de obra, orçamento, assim, né? Hoje não, já mudou, mas para aquela época, né? Você já Muito. estava semeando num terreno que era mais árido, Complicado, né? tanto no mercado imobiliário naquela época, ser corretora não era uma boa imagem. As Uhum. pessoas não viam, então realmente a gente tinha que se blindar muito, porque era muito visto como uma atividade, além de ser para homem, e que as mulheres que estavam lá Uhum. eh, não tinha o talento suficiente Suficiente, né? para ser uma articuladora de venda Sim. mesmo, mas Uhum. que usava de De algo outros de artifícios, outros né? artifícios para poder ter sucesso Uhum.
no seu desempenho profissional. E aí a gente realmente tinha que se blindar muito sobre isso, sabe? Uhum. Mas graças a Deus, Verô, eh, eu nunca passei por nenhuma situação Que constrangedora, bom. né? Tanto no canteiro de obra, eu tinha um respeito muito grande pelos Uhum. operários. Uma vez eu estava cuidando de uma obra lá na Barcil, que foi a primeira obra de edificação deles, onde tinha alojamento, sabe? Com homens vindo do Nordeste, tudo, que Sim. ficava Uhum. longe das famílias e tudo mais, e em situações assim bem tensas, sabe? Uhum. Mas sempre fui muito Ai, respeitada, que bom. né? Uhum. É, também não sei se é porque a gente estava tão focada no Sim, no trabalho que trabalho, algumas né? coisas a gente, Nem. né, nem Uhum. percebia. E daí para frente, né, eu comecei a atuar na engenharia e foi quando eu mudo de rumo novamente, Novamente. que eu conheci um engenheiro que a gente conversando sobre obras habitacionais populares, né? Uhum. E ele era do Inocop, que é o Instituto de Orientação para as Cooperativas, e ele me faz uma proposta para Ó, ir trabalhar lá no Inocop. A proposta era bem melhor do que eu tinha, sim. e eu saio então da Barcil e vou trabalhar no Inocop para ser fiscal de obra. Naquela época eh, era aquela pessoa que fazia a medição das obras Uhum. das cooperativas habitacionais para liberar para o agente financeiro, né, fazer o pagamento para as empresas construtoras. Certo. E eu fui então para a equipe de engenheiros lá do Inocop e com um número muito grande de obras Uhum. sendo acompanhada pelo Inocop, eram várias cooperativas, né? Então a gente acompanhava a obra aqui em Goiânia, tinha a obra da cooperativa Fora. do Exército lá em Uhum. Brasília, e aí a gente Na é, correria, hein? na correria. E nesse período, né, um pouco antes, eu até não falei, mas logo no finalzinho do meu curso, eu me caso. Casou. Casei, conheci o pai da minha filha, né? Uhum. E assim, quando eu me casei, virou o projeto nosso era assim, menina do interior, vem, né? E eu ainda filha de viúva, então a gente namora para casar, para viver para a Aham. vida inteira, né? Isso. Então, É o namorei. projeto, né? Exato. Então, eu tinha namorado 4 anos e tudo. Então, chegou naquele ponto que o caso É, separa. agora tem jeito. Aí a gente casou e casou com aquele projeto, né? Não, nós vamos casar e daqui uns 3 anos, filho e tudo, porque eu estava começando a vida, Sim. né? Uhum. A gente, eu casei no mês de junho e eu formava em dezembro, né? Então Aham. foi bem assim, Bem no pertinho. É, finalzinho, no finalzinho, finalzinho né? de curso e focada para poder fazer a O vida trabalho final, fazer profissional. a vida Isso, profissional. exatamente. Só que não. Só que 2 meses depois eu estava grávida. A história muda. A história muda. E aí foi aquele desafio, porque eu estava começando minha vida profissional com Uhum. uma criança pequena, E né? foi nessa época que você abriu o seu negócio? Não, eu abro o meu negócio um pouco mais Mais à à frente, frente. foi Uhum. depois do Inocop, sabe? Certo. Então, Uhum. quando eu abri o meu negócio, a minha filha já tinha 2 anos de 2 anos. idade, né? Aham. Sabrina já estava com 2 anos. E aí, lá no Inocop, a vida também já estava começando, né? Sim, Ficar aham. melhor, porque o pai da minha filha, ele é corretor também, e ele já estava Sim. trabalhando numa empresa, numa construtora, como corretor, estava indo Uhum. bem. Tava indo Então, bem. a vida estava indo Sim. tudo certo, Em ascensão, em né? ascensão. Uhum. E aí, trabalhando lá no Inocop, é quando na época chamava BNH, né? Foi Uhum. extinto e a Caixa Econômica Federal passa a ser a interventora no Inocop Sim. nessa migração Uhum. de que todos os contratos que eram do BNH iriam ser geridos pela Caixa Econômica Federal. Os recursos do BNH viriam através da Caixa. E o Inocop, que a gestão central era de Brasília, passa por uma intervenção
e é nomeado interventor. E esse interventor, então, vem para a filial de Goiás e decidiu demitir todo mundo, Uhum. porque ia entrar no processo de liquidação Sim. e ele não sentiu seguro com os gestores da época. E me nomeia como gerente. Então, de todos que estavam lá, Você foi, eu que fiquei, você que ficou. para fazer com ele todo o processo de Aham. liquidação. Então, no processo de liquidação de 87 a 89, eu fiz, né, junto com o interventor. E aí, quando finalizou, ele muito satisfeito com o Uhum. trabalho, com a entrega, porque ele tinha prazo para fazer esse processo de liquidação, Sim. ele então me incentiva, fala assim, Vera, por que que você não monta um negócio e continua com esse tipo de trabalho, porque não mais será uma coisa restritiva de que Sim. qualquer outra empresa possa fazer esse tipo de atividade junto com os agentes financeiros. Falei, ó, Olha aí, uma oportunidade, né? E incrível. que E oportunidade, que né? oportunidade. E aí eu abro a minha empresa, né, Uhum. junto com meu ex-marido, e realmente a gente começa muito bem. Que Por quê? bom. Porque eu já tinha uma referência, eu já era conhecida como Sim, gerente do né? Inocop, junto com as construtoras que eu fazia o Aham. processo já de acompanhamento lá pelas cooperativas. Aí eu crio a Denge, né, que é a empresa que prestava serviço nessa área, né, de comercialização e gestão das obras populares e habitacionais, com os programas populares Populares. naquela época. E estava indo muito bem. Só que a economia muda. Aí E a vem, história muda e a história novamente, né? muda novamente. E aí vem, então, o plano Collor, né? Confiscando a poupança, o dinheiro do povo. Oh, Exatamente. meu Então, Deus. tudo que vinha com recurso do governo federal ficou Uhum. bloqueado, aquela coisa toda. E aí a gente começa, né, com tudo que você tinha construído, dá aquela reviravolta. Aí como é que a gente vai fazer? E vai Uhum. tentar se reinventar novamente. Mas, como corretora de imóvel, né, uma crise na construção civil, porque as obras todas paralisaram. Paralisados, né? Exato. E aí, nisso, entra também a chamada crise conjugal. Ó, Então, comecei a o gerir, casamento já começa a a ter ter problemas. Por problemas. quê? Porque nesse período em que a gente montou a empresa e que a gente pegou os contratos, e que tinha fiscalização de obra, a parte técnica era minha responsabilidade. Uhum. Então, foi um período em que eu foquei muito no trabalho. E muitas vezes, nas madrugadas, eu ficava lá fazendo a prestação de contas, né, para fazer a liberação dos projetos junto com a Caixa Econômica Federal e ia madrugada fora, porque a tecnologia daquela época Sim, ainda ainda era era pouca, pouca, né? a empresa ainda no começo, né? E com Então, isso tudo, os cuidados com o relacionamento foi ficando um pouquinho foi. de lado. Porque a gente estava indo bem Então, e é financeiramente. natural que isso aconteça quando a gente está nessa ascensão, né, Vera? Eu digo assim, hoje eu percebo que a gente precisa ter sabedoria para Sim, entender né? as coisas e fazer leitura de cenários, né? Uhum. Coisa que eu não soube fazer naquela época. E também pela divergência de valores, porque quando a gente é jovem, e até nós estamos num processo lá no Sebrae com um projeto que Sim, chama né? autoconexão, é que você vê essa importância de fazer uma conexão com o seu ser. Porque se eu tivesse mais orientação, talvez eu não tivesse casado com quem eu casei, porque Uhum. nós tivemos muita divergência de valores, Valores. né? Uhum. E quando os valores são muito conflitantes, Sim, é muito é mais complicado. complicado mesmo. E em momentos de crise, isso fica Muito muito forte, evidente, muito né? evidente. E foi o que aconteceu, Uhum. sabe? E nisso, então, entra em crise o nosso casamento, né? E a gente separa. E, e aí
crise financeira, Crise no crise no casamento. casamento. Meu Deus, o que que ainda pode piorar? E pode, E viu? pode, E né? pode, de novo, para você ver. E nesse dilema, né, da separação, de ter que reorganizar a parte financeira, eu fiquei muito fragilizada. O que que acontece? Aparece um príncipe, Claro, claro, você carente, carente, muito precisando muito jovem, né? jovem, Ali, precisando de uma. é, Hã? no auge, né? Aí aparece uma pessoa que vem me acolher, e por incrível, ele sabia toda a minha história, porque ele era meu vizinho. E ele Hum, vigiou, né, todo o que esperou a aconteceu. hora certinha. E veio realmente sendo aquela pessoa, né, que seria o amparo que eu estava Uhum, precisando, o ombro que eu precisava. E nesse envolvimento, Verô, o que que aconteceu? Eu engravidei, e uma gravidez de gêmeas. E era uma coisa que eu não esperava, sim. né? Uhum, Porque eu estava com quase 2 anos de separada, minha vida uhum, financeira ainda não tinha reerguido, com uma filha pequena, pequena. né? E num relacionamento que não tinha uma Uhum, maturidade que eu esperava, sabe? E uma gravidez que se complicou, né? E deu ali que era uma gravidez de de gêmeas e uma gêmeas, de gravidez de risco. risco. E a gente começou a fazer o tratamento e eu fiquei 6 meses e meio internada, tentando de todas as formas para salvar as crianças e a minha saúde também muito Uhum, debilitada. E a hora que eu comecei a reerguer, que eu melhorei, eu tomava 4 injeções por por dia dia, para segurar os bebês. para segurar os bebês, para melhorar a minha condição física, porque Uhum, eu vomitava o tempo inteiro, então muito desidratada, sim. muito enfraquecida, né? E aí, quando eu comecei a melhorar, que eu fui ser acompanhada por um médico especialista, né, Sim. em gravidez de risco, que ele começou a acertar mesmo, a bolsa rompe e as meninas nascem prematura e as minhas filhas não sobrevivem, Oh, meu né? Deus. Então, uma sobreviveu menos de 4 horas e Uhum. a outra 1 hora e pouco. E aí, pronto. Nossa, Vera. Saí de uma clínica com 2 crianças num caixão, Uhum, né? uhum. E com a crise emocional muito grande, porque era uma relação que Não estava não legal. estava legal. Eu falei, nossa, agora eu tenho que sobreviver. Aí eu tinha que me reerguer em tudo por tudo. E da Tanto onde vem tanta força? Deus, Deus. porque Deus me deu a chance de viver. A Uhum. situação que eu estava É, muito debilitada, talvez eu bem também tivesse, não né? Não tivesse tivesse sobrevivido. sobrevivido. E eu Uhum. vi muito o amor de Deus para comigo nesse momento, porque Ele me deu a chance de sobreviver. Uhum. E eu precisava, então, continuar, né? E minha mãe foi muito forte, porque minha mãe me amparou muito nesse momento. E eu falei, ó, essa relação que nós estamos, que eu estava envolvida, ela não pode continuar. Continuar. E era uma pessoa extremamente possessiva. É, numa discussão, numa crise de ciúme dele, ele deu um murro na parede. Eu falei, meu Deus, o próximo pode ser em mim. Sim. Eu tenho urgentemente que sair dessa relação. Uhum. E saí meio fugida. E eu Oh, fui meu morar na Deus, que casa da minha mãe. situação, hein? Peguei todas as minhas coisas com a minha filha e saí. Uhum. eh, e fiquei 6 meses escondida lá na casa da minha mãe. E aí eu fui à busca de uma outra oportunidade. E aí, Vero, como sempre, tem algumas palavras que vêm para você, que são ditas, que elas machucam profundamente, mas Sim. também te faz reerguer. Eu tô lá na casa da minha mãe, que eu fugi, né? Por conta do medo que eu tava na Uhum. relação. E eu fui lavar roupa, tava lá no tanque, lavando roupa. E minha mãe chegou para mim e falou assim: bem dizia os antigos que ensinar a mulher a estudar e égua a marchar não vale para nada. Oh, meu Deus. Eu vi aquilo ali, falei, gente, eu não posso ficar do jeito que eu tô.
Aí Doeu, mas foi também uma força ali que foi. impulsionou. Eu me lembro bem que eu larguei a roupa do jeito que estava, vesti uma roupa, me troquei, peguei uma sandália de salto, pus na bolsa e saí. E saí, eu vou de novo bater na porta das pessoas que eu Sim. conhecia, sabe, Uhum. que eu me lembrava. Fui fazer uma visita para o Luiz Roberto, falei, Luiz Roberto, deixa eu ficar aqui, que eu precisava me reconectar. Sim. E aí eu comecei a lembrar das pessoas que eu conhecia. Uhum. E fui atrás de um amigo que eu tinha conhecido, chama Dario da Fico. Falei, Dario, você é engenheiro, né? Engenheiro. Ele estava trabalhando lá no IEL. Falei, Dario, se você souber de alguma oportunidade, não se esquece de mim, não. E sempre peguei o currículo e fui batendo de porta em porta e Uhum. estava lá no Sinduscon, nas pessoas que eu conhecia. Aí o Dario me liga. Vera, tem uma possibilidade. Ele tinha sido Uhum. selecionado para fazer o mestrado lá em Santa Catarina. Sim. Ele já estava como professor da Universidade Católica e trabalhando no IEL, num convênio que existia para montar um núcleo de informação tecnológica, Uhum. que era uma parceria do IEL com o Sebrae. E é nesse momento que o IEL entra na sua vida. E o Sebrae, E o o Sebrae, IEL né? e o Sebrae entram na minha vida exatamente nesse momento, em 1995. Eu vou lá para conversar com Paulo Galeno Paranhos, que é Uhum. outra Outra pessoa. pessoa que influenciou. Exatamente. E o Paulo Galeno é um pouco chateado porque o Dario ia sair, né? Aham. Mas olhou para mim e achou que eu era a pessoa certa É. também, né? Para Aham. entrar ali e fazer o projeto dar certo. Uhum. E tudo bem, vamos nós lá no Sebrae. Naquela época, o superintendente era o doutor Hélio Rodrigues, né? Sei que em meia uma hora de conversa ali, eu fui contratada. Então, eu entrava nesse projeto para Uhum. ficar 2 anos, a ideia eram dois 2 anos. anos. Eu seria a contrapartida do Sebrae, né, Sim. para atuar nesse núcleo, e o núcleo seria lá dentro do IEL, a base Uhum. seria lá dentro do IEL. Então, vou para o IEL, começo lá. E realmente, eu sempre fui muito impaciente, desbravadora, Desbravadora, meu gosto de Deus, quantas projetos coisas novos. desbravou E aí. junto com Paulo Galeno, a gente começa a atuar com o núcleo de informação tecnológica, com produtos para construção civil, informação Uhum. para construção civil, e ali a gente vai fazendo e a coisa vai crescendo e vai tomando uma proporção, né, bacana. Começa o movimento da qualidade. Sim. Uhum. Nesse período vem também a falência da Encol, com um volume de conhecimento que a Encol tinha que não podia ficar esquecido, né? Uhum. A gente faz um projeto lá dentro do IEL de transferência de conhecimento Olha para um só. grupo de construtoras. Então, foi um projeto lindíssimo, onde 10 construtoras recebiam dos técnicos, dos melhores técnicos que a Encol tinha, Sim. todas as técnicas que a Encol aplicava, né, no desenvolvimento das suas obras, e isso Uhum. foi dando certo. Olha que Aquela legal. relação que era para 2 anos, foi para mais 2 anos e para mais 2 anos, e aí vem a unificação do sistema da Federação das Indústrias Uhum. e o Paulo Gaialeno, que é uma pessoa assim incrível, é um dos homens mais idôneos que eu já conheci na minha vida, Uhum. visionário, me convida para coordenar então a unidade de consultoria lá dentro do IEL. E aí e nós começamos, né? A parte de consultoria, e aí Uhum. veio todo aquele projeto na área da qualidade. A gente foi pioneiro aqui numa parceria com o Centro de Tecnologia de Edificação do Roberto Souza, lá de São Paulo, CTE, né? Fizemos o primeiro grupo de construtora certificado aqui Olha. dentro do estado, Uhum. e foi tomando uma proporção muito bacana.
E aí, em 2010, com todo o processo de transição, né, lá no IEL, com a aposentadoria do Paulo Galeno, então, fim Uhum. desse projeto, eu sou incorporada definitivamente aos quadros Do do Sebrae, né? Sebrae. Aí começa uma Aí começa outra uma outra jornada. jornada. Linda também, passou por vários projetos. Pois é. Aí, lá no Sebrae, puxa vida, que escola. Por quê? Porque toda a minha trajetória profissional, até então, era numa relação com grandes empresas, Uhum. grandes indústrias. Os projetos que nós implementamos lá no IEL, então, foram assim, para governo, projetos Uhum. mais centrados em gestão da qualidade, gestão ambiental. O universo do pequeno negócio, Verô, é outra É outra coisa. coisa, É né? outra coisa. Até então eu não tinha essa Uhum. vivência. Aí eu chego no Sebrae para trabalhar com pequeno negócio, com empresas que nos procuram como você vai para um pronto-socorro, para uma Uhum. emergência, né? Com muitas dores. Outras procuram para realizar um sonho. Exatamente. E aí eu comecei então a ser gestora de projetos para pequenos negócios, de segmentos que eu nunca Nunca nem tinha tinha vivenciado vivido. nada, né? Aí fui ser gestora de projeto de artesanato, fui ser gestora de projetos de silvicultura. Hum. Pensa numa pessoa que era ignorante em artesanato. Verô, eu não sabia Ah, absolutamente nada. Aí eu comecei a estudar cachaça, ver se eu ia entender da cachaça, é o história. projeto de cachaça. Não tinha a menor noção da riqueza que é o valor cultural de ter um Sim. produto que nos representa pelo mundo. Então, Uhum. a cachaça. E como é rico essa história da cachaça aqui no nosso estado. Quantas famílias, né? eh, são mantidas e faz o giro da sua riqueza Sim, na através, né, produção, dessa produção. através dessa produção. E é um produto tão marginalizado, né, onde as Uhum. pessoas não conhecem e não têm ideia de qual é o cuidado que precisa ter no Ter. seu processo produtivo. Então, aí a gente começa a ver a importância do Sebrae, sabe? Uhum. Fui ser gestora de um projeto de silvicultura. Silvicultura, o que que é isso? Que Floresta é isso, meu plantada. Deus? O que que nós temos aqui de floresta plantada? O que que significa uma floresta de eucalipto, uma floresta de teca, né? O mogno africano, qual que é o valor disso? Uhum. E são valores que podem fazer muita diferença na economia. E a interveniência que o Sebrae faz nesses segmentos, Uhum. ele é fundamental para a Sim. riqueza do nosso estado. E foi daí, né, passando por esses diversos projetos, que um dia eu chego no empreendedorismo feminino, Uhum. né? E que para mim também parecia algo que não fazia muito Não faz sentido. muito Não sentido. faz muito sentido, porque aí já, né, bem eh, internalizando o olhar do empreendedor, né, do pequeno negócio, Sim. eu imaginava, empreendedorismo, tanto para Sim, um para quanto para o outro. outro, né? O negócio é de um e o de outro. Que diferença faz? Empreender é empreender. Tá. A- Só que não, Só né? que não, né? Aí, em 2019, o nosso diretor técnico, então, me chama. Ó, Vera, você vai assumir o projeto de empreendedorismo feminino. Falei, o quê? Tem certeza que sou eu? É, você mesmo. Tá bom. Falei, já aprendi tanta coisa, eu vou aprender um pouco, Uhum, né? uhum. Por que empreendedorismo feminino? O que que significa isso? Para ser sincero, eu até imaginava de comer ou de passar no cabelo, É. né? Ai, meu Deus. Por onde eu começo? Por onde eu começo? E aí, Vero, eu comecei a estudar e ver as estatísticas que a gente tinha no sistema Sebrae, sabe? Uhum. Comecei a ver que as barreiras culturais
que a mulher enfrenta na frente do negócio, São isso inúmeros, tem né? um peso, né, Uhum, maior, que a nossa sociedade não observava, né, uhum. quando a gente fala de soluções para os negócios. E para uma mãe estar à frente de um empreendimento, quais são os desafios que ela tem que vencer para que isso afete menos? Porque de qualquer forma o negócio Vai ser afetado, vai né? ser afetado. E Uhum. como isso poderia afetar menos? E a gente começou então buscar elementos. Foi quando a gente fez a parceria com a Universidade Federal para Uhum. entender esse perfil da empreendedora goiana. E junto com as colegas do sistema Sebrae, né? Como isso está acontecendo pelo Uhum. Estado, como a gente pode trabalhar para entender, inclusive, as soluções do Sebrae para chegar de melhor forma Sim. para uma mulher que empreende. Só para você ter uma ideia, Veronice, a lei que a gente fala do divórcio, né? Uhum. Ele aconteceu em 1962. Então foi aí que a mulher teve a autonomia de Sim. poder De ter poder um ter. CNPJ baseado na sua vontade. Porque até então, para a mulher ter um negócio, ou mesmo para assumir um cargo público, ela tinha que ter a autorização do Do pai pai ou do ou do marido. marido, né? Uhum. E aí a gente começa a entender essas dificuldades e dos estudos que a gente começou Uhum. a fazer. A empreendedora goiana hoje já detém 34% dos negócios, Uhum. né? A gente tem uma média de idade acima de 42 anos, mas ainda assim as mulheres ganham menos do que Salário os é homens. menor, a remuneração é menor. É menor. E quais são esses desafios? Porque ela tem que gerir mais tarefas. Os números mostram que ela tem que dedicar mais tempo nas Uhum. tarefas do lar, Sim, né? os cuidados com o filho, com a Filho, com educação, educação né? e tudo isso. Então, quando a gente fala desses desafios da mulher na frente do empreendimento, ele realmente é maior e a Uhum. gente precisa adaptar, porque uma das grandes barreiras que a mulher tem que vencer é a de buscar conhecimento. E Sim. quando a gente fala de conhecimento em gerir negócio, o acesso a esse conhecimento ele é disponibilizado talvez de uma forma que ela não consegue, porque ela não tem com quem deixar o filho, Sim. ela não Uhum. tem como acessar, porque muitas delas não têm acesso à tecnologia, Não sabe? tem Não uma tem rede de como, não tem uma rede de apoio, apoio. Como que ela né? vai lá no Sebrae para Uhum. receber esse conhecimento? Ela empreende numa esquina, ela vende o biscoito com café na esquina para poder sustentar a sua família e ela precisa aprender formação de preço, mas ela não tem Sim, como ir lá no Sebrae, porque se ela não fizer o biscoito para vender, ela é. não Não recebe. recebe, não mantém o Isso. seu negócio, Então, foi né? entendendo isso Uhum. que a gente foi incorporando esses desafios na construção de algumas soluções dentro do Sebrae, Aham. né? Ai, que E foi aí que eu legal. comecei a compreender que realmente a gente precisa levantar essa bandeira, Bandeira, né? porque por trás de um CNPJ tem um CPF, por trás de um CPF tem sempre uma mãe. E à medida que Uhum. essa mãe está fortalecida, consequentemente, ela fortalece esse CPF, fortalece esse CNPJ, que vai gerar riqueza e a gente Sim. pode fazer com que o nosso país seja mais desenvolvido, cresça, né? E de Uhum. uma forma mais humana. Sim, isso que é importante, né? E ouvir você falar assim, Vera, nossa, que paixão, né? Por esse tema, por essas mulheres, por esse projeto. É assim, é a transformação, o poder de transformação na sociedade, né? E passa pelas mulheres também. E aí a gente está falando aqui que a gente até conversava ontem, né? Eu acho que os nossos legisladores, eles tinham que se sensibilizar mais, sabe, em relação a essa pauta. E não só a gente ter aí leis de faz de conta, né? Faz de conta que é, mas assim, e aquela, da forma que você está falando, como é que eu vou alcançar aquela que está lá onde não pega internet, onde não tem um apoio, onde não tem, como é que eu vou fazer para chegar lá?
né? A gente precisa mais E desse olhar. esse é um desafio que a gente traz, né, para dentro do Uhum, Sebrae, e a gente está tendo aí o respaldo, né, de discutir isso dentro do sistema. A sim, gente fala muito que o Sebrae delas já delas. não é mais um projeto dentro do sistema Sebrae. A gente comenta que já é um Um movimento, movimento, né? né? O Aham. movimento. E hoje o Sebrae, como sendo a sexta marca mais forte do país, né? À medida que ele intervém, ele pode auxiliar nessa construção desse ecossistema, né? Uhum. E mover alguns atores para melhorar esse Sim, ambiente. isso. E os diversos agentes também já vêm estudando e percebendo como esse movimento, né, do empreendedorismo está em crescimento e o Uhum. quanto que a mulher, quando ela tem sucesso no seu negócio, ela gira a riqueza, Reverbera, né? exatamente, de uma forma mais intensa, Ai, que né? Então, lindo. eu digo assim que é um privilégio para mim, né, Uhum. ter tido a oportunidade de estar à frente desse projeto. E agora a gente está fazendo o que o delas pressupõe, né? Uhum. Que é o legado. Então, delas, que é desenvolvendo empreendedoras líderes apaixonadas pelo sucesso, entendendo o sucesso como a capacidade de gerar Sim. resultado, né? Uhum. Legado. Legado. Então, a gente vem trabalhando no sentido de fazer outras colegas, né? Uhum. Estar envolvidas nesse movimento e deixar um legado lá dentro do Sebrae, não só através do olhar do empreendedorismo por mulher, o empreendedorismo feminino, mas também nessa preocupação de fazer da melhor forma, como diria o Cortella, né? Fazer o melhor que podemos, né? Da melhor forma que pudermos, com o que Com o temos, que enquanto temos. não temos melhores condições de fazer melhor ainda, É, né? bem redundante, mas é isso É mesmo, isso né? mesmo, de fazer melhor ainda. Ou seja, de olhar para o pequeno negócio, porque o Uhum. pequeno negócio ele consegue realmente impactar muito rápido no processo de transformação da base, Uhum. né? Então, quando a gente tem um pequeno negócio bem estruturado, aonde ele está, ele é bem humano e gera ali renda, riqueza. Eu sou apaixonada pelo pequeno Ah, negócio. eu tô vendo. Mas a gente se apaixona mesmo. Eu tenho a oportunidade também de participar de alguns eventos e é apaixonante mesmo, né? Vera, assim, dessa conversa toda que nós estamos tendo aqui, tô saindo aqui com duas convicções. Primeiro, de que, né, assim, olha, a determinação e a busca pela nossa verdadeira essência, elas são fundamentais para a gente é, construir essa trajetória de sucesso, e sucesso aqui muito no sentido que você está falando, né? No sentido de legado, do que a gente está deixando, do que a gente está transformando. A nossa história está chegando ao fim, né? Mas eu quero dizer que assim, é o fim dessa parte da história, porque eu já quero deixar o convite aqui para você retornar outras vezes, porque eu tenho certeza que tem outras histórias aí que podem inspirar. Mas a sua história, Vera, ela nos mostra que, mesmo com todas as adversidades que a vida nos apresenta, com coragem, com determinação, com resiliência, a gente pode sim, né, desafiar as expectativas do que estava posto para uma garota de 14 anos que perdeu o pai lá em Jaraguá, né? Mas a gente desafiou as expectativas. Lembro de você me falar, né? Que logo veio a preocupação dos avós. Nossa, temos que arrumar um casamento, porque filha de viúva, olha, não pode, assim não pode, né? Então, assim, estava posto algo, mas você desafiou. Então, a sua história traz isso para nós. E ontem aconteceu um fato interessante. Eu conversava com a nossa colega, a Sandra Helena, falando que a gente ia conversar hoje, né? E falei para ela: vem compartilhar a sua história, vamos contar a sua história. Ela falou: não, a minha história não é uma história bonita, eu não tenho uma história bonita. Eu falei: olha, não se trata de ser bonita, não tem uma história mais bonita que a outra, uma história melhor que a outra. Tem a nossa história, né? Tem luta, tem desafio, tem superação, tem vitória, tem aprendizado. E aí, Vera, eu acredito muito nesse poder da gente criar essa rede de apoio e de inspiração. Eu
estava falando com você sobre o que é ser verodona, né? Primeiro, vero de verdade, dona, mulher. Sou uma mulher verdadeira, mas eu sou uma mulher verdadeira porque eu sou autêntica, né? E aí eu acho que o movimento é nesse sentido de encorajar outras mulheres a se abraçarem suas imperfeições, as suas qualidades, as suas potencialidades. A gente duvida do nosso potencial. Né? A hora que a gente chegou, eu comentava aqui com você. Nossa, eu achei que isso não era para mim, eu tinha medo, porque a gente duvida do nosso potencial, né? Então, quando você e outras mulheres que compartilham suas histórias se dispõe a estar aqui, eu acredito que a gente gera esse movimento de transformar, porque outras pessoas podem estar passando por isso também, né? Então a gente tem esse poder de aqui numa história que às vezes eu acho que a minha história não é nada, não é uma história bonita, como a Sandra, colega, achou que a dela não era, né? Assim, não, mas olha a essência, olha o seu ser. De onde essa mulher foi buscar tanta força? Meu Deus, por isso que eu falei que essa história é uma história de coragem, de determinação, de resiliência, né? Buscou tanta força, acreditou. A vida cíclica cai, olha, agora eu tô subindo, cai. Não, agora eu vou subir de novo, cai de novo, né? Mas tô firme ali. Então eu acredito nesse propósito, sabe? E eu fiquei muito feliz de você colocar, compartilhar aqui conosco essa história linda. Às vezes, quando a gente vai reviver a nossa história, né? A gente mexe em feridas, a gente mexe em dor que tá lá no fundinho da alma. Então, eu entendo que isso, sim, o fato de você estar aqui conosco, compartilhando a sua história, é um ato nobre, muito nobre. Mas tenha certeza, Vera, que isso vai fazer diferença na vida de alguém. Eu tenho certeza que a sua história ela vai ser luz no caminho de alguém, que vai inspirar outras pessoas, né? E eu já deixo aqui o convite para vocês se unirem a nós nesse movimento de inspirar, nesse movimento de encorajar outras mulheres. Eu acho que a gente tem que parar, assim, eu acho que nós mulheres temos que ser mais carinhosas com nós mesmos, sabe? E eu acho que nós temos que parar de achar que quando eu vejo uma mulher ou que ela tem um cabelo crespo, ou que ela tá acima do peso, ou que ela não quer ter filho, ela não quer ser mãe, ela não me representa, porque ela pensa diferente de mim, porque ela é diferente de mim, sabe? A gente ainda, apesar de a gente estar caminhando, evoluindo nesse processo aí, nesse movimento de sororidade, a gente ainda vê muito desse movimento de que não me representa porque pensa diferente de mim, né, Eu Vera? percebo que com o advento, né, das redes sociais, o que se busca é aquela, eu uso um pouco dessa expressão, todo mundo quer mostrar que tem uma vida de caras, né, que é É. artista da revista de Olha caras. lá, ó, como que a Vera não tem a cara da Exatamente, artista da da revista de artista de caras. caras. Eu até brinco muito com a minha filha, as pessoas às vezes querem isso, né, querem ver os artistas de caras. E o artista de caras, ele não tem unha encravada, não tem dor de cabeça, Uhum. né, não tem insônia, mas a vida não é assim, Uh-uh. né? E eu acho que nós, Exato. mulheres, eh, na nossa essência, você tem uma família, eu acho maravilhoso ser avó, né? Eu acho que é um privilégio de Deus permitir que você tenha uma trajetória de vida que te leve a ver a sua terceira geração. Uhum. Então, é uma bênção Sim. incrível. Eu acho que ser esposa, né, eu tive problemas do meu casamento, mas eu sempre quis ter uma família. Gosto, Aberta ao amor, isso, né? aberto ao amor. Adoro cuidar do meu marido. Gosto de vê-lo bonito, você entendeu? Uhum. Acho maravilhoso ter uma mesa de família onde eu sirvo um almoço para a gente se reunir e que eu Sim. tenha aquela obrigação como dona de casa, né? Uhum. E eu brinco muito assim que agora eu sou sexy, né? Sim, Eu né? sou a sexagenária. Ai, vovó mais sexy essa. Ou seja, chegar, né, a ter história para contar. Né? Uhum. E eu sempre falo isso para os meus netos, sabe? Eu gostaria realmente de que meus netos pudessem me conhecer
pelo legado que eu deixei na vida de algumas pessoas, Sim. que algumas pessoas pudessem chegar para os meus netos e falar assim: ó, Luísa, a sua avó me Uhum. ajudou nisso, ela foi alguém que interferiu no momento da minha vida e que fez diferença. Porque eu acho que é o legado da gente, Sim. são as histórias que você deixa, as memórias que as pessoas vão guardar de você, que de fato tem Uhum. valor. Exato. Então, passar por esse mundo aqui e não deixar história, não fazer a diferença na vida de outras pessoas, sabe? Não ser lembrado, eu acho Uhum. que não faz Não sentido. faz. E a gente só é lembrado realmente se você fez uma intervenção que faz sentido. Uhum. Ah, e a gente está precisando de pessoas que têm esse compromisso, um Sim, compromisso com a verdade, né? com a De verdade. ser autêntico, de ser acolhedor, de se entender como ser humano, né? E como ser humano acolher o outro. Sim, é isso. Porque às vezes a fama, né, essa visibilidade tão intensa, ela não traz a realização mais Uhum. profunda Mais do ser. profunda. E essa carência interior, que tem um tamanho de Deus, ele só se expressa na expressão do amor, porque Sim. Deus é amor. E se você não entender isso para com os outros, a vida realmente não vai fazer sentido, Nossa, que né? lindo, gente. É Então, isso eu mesmo. às vezes penso muito em, em que eu estou deixando nessa terra, sabe? Pero, É. E a por- gente tem que fazer esse exercício mesmo. e porque passa Passa rápido, muito não rápido, é? né? E esse é meu propósito, viu, Vera? Meu propósito de alma, meu propósito de alma mesmo. Eu falo que é meu propósito de vida. É de poder transformar a vida das pessoas, não só das mulheres, das pessoas, de alguma forma. Então, como eu gosto de falar, eu gosto de conversar, eu gosto de receber, a gente começou por aqui, mas o plano é ir mais além, sabe? Vai muito além, vai muito além. Então tá bom, a gente chega ao final dessa história emocionante. Falei que seria uma história emocionante. Eu espero que vocês se sintam inspiradas a compartilhar esse vídeo, essa história com as mulheres das suas vidas. Sigam meu perfil no Instagram, vou deixar aqui na descrição do vídeo. E é isso, um beijo na alma e até a próxima.